Quem está feliz por estar na casa do Senhor? É muito bom estar aqui, né? Na última Santa Ceia, a gente estava orando ali, eu falei até, Bolt, né? Que estava com saudade de participar mais das coisas de Deus. O ano passado foi muito corrido e a gente sente falta de estar perto de Deus, né? Assim como Deus também sente falta da gente. A palavra de hoje, a gente vai falar um pouco sobre fidelidade. Uma palavra que Deus colocou no coração do pastor Adriano. Quando ele me convidou para pregar, eu perguntei o que era. Ele falou fidelidade. E Deus estava já falando algo comigo a respeito disso há um tempo atrás. Então é confirmação de Deus, aquilo que Ele quer para a gente. Eu vou abordar alguns pontos importantes de conceito para a gente entender um pouquinho o que é fidelidade e trazer na palavra o que Deus quer que a gente entenda sobre ser fiel, ter fé, agir de acordo com um propósito. Então, fidelidade, quando a gente pega no dicionário, quer dizer o seguinte: característica do que é fiel, do que demonstra zelo. Então, um dos pontos de fidelidade é demonstrar zelo. Respeito por alguém ou algo e lealdade. Então, a gente acaba começando aqui com 3 princípios: zelo, respeito e lealdade. Quem é fiel zela por algo, respeita alguém e é leal a essa pessoa. Princípios de quem é fiel. Às vezes a gente para e pergunta assim: somos fiéis a Deus? Depende. Eu tenho zelo com as coisas de Deus, eu tenho respeito pelas coisas de Deus e eu sou leal a Deus. Se eu atendo esses 3 itens, eu posso dizer que eu sou fiel a Deus. A certeza que nós temos sempre é que Deus é fiel. Por quê? Porque Ele não nos abandona, porque Ele tem zelo por nós, respeito e lealdade, porque é um atributo de fidelidade. E às vezes nós queremos tanto de Deus e entregamos tão pouco para Ele. Será que isso é justo? Querer mais de Deus do que o que eu posso entregar ou do que eu estou disposto a entregar? Não é nem o que eu posso fazer, porque sempre a gente pode fazer mais do que a gente imagina. Mas o que eu tenho feito por Deus e o que eu tenho pedido de Deus para mim. Um outro requisito ainda no dicionário é constância nos compromissos assumidos com outros. Quem é fiel é constante naquilo que faz. Será que eu sou constante naquilo que eu faço para Deus? Ou com a minha família, ou com a minha esposa, ou com o meu trabalho? Será que eu sou constante nas coisas que eu faço para a igreja? Constância é mais um requisito ou uma propriedade de quem é fiel. Não adianta ser fiel um dia, uma hora ou um período. A gente tem que ser fiel o tempo todo. Imagina se Deus fosse fiel com a gente só um período. Vou ser fiel com o meu servo só hoje pela manhã. De tarde eu vou descansar e não vou ser fiel com ele. Logo, Deus não seria fiel, porque fidelidade demanda constância. Não é um tempo, é o tempo todo. Requisitos e princípios da fidelidade. Amém? A fidelidade de Deus é incomparável, porque mesmo que lhe viremos as costas, Ele permanece fiel. Deus tem uma característica que é dele e que muitas vezes a gente não tem. Deus é fiel o tempo todo, independente da nossa fidelidade. Deus não vai te abandonar. O discipulado eu gosto de falar muito, né, como a mão de Deus está aqui e a gente está embaixo. O que aconteceu aqui? A gente se afasta às vezes, mas Deus está pronto o tempo todo para nos abençoar. Quem escolhe está debaixo ou não da graça e da cobertura de Deus somos nós. O grande detalhe de Deus é que quando a gente se afasta e depois a gente volta, Deus está pronto para te abençoar de novo, porque Ele é fiel. Fidelidade é isso. Às vezes a gente erra, a gente se afasta, mas Deus está o tempo todo ali pronto para ser fiel e para cumprir o propósito que Ele tem com a gente. Então, fidelidade é isso. Fidelidade significa basicamente lealdade. Fidelidade é uma atitude, é uma característica. Não adianta pensar que você é fiel se você não faz nada para ser. Fidelidade é mais do que uma palavra, é uma atitude. Você tem que
ser fiel. Porque Deus é fiel, isso é uma atitude de Deus. Se a gente fala que é fiel, a gente está e tem que demonstrar isso em forma de atitude. Fazer algo para mostrar que somos fiéis para alguém, respeitando alguém, demonstrando zelo. Lembra? Zelo, respeito, lealdade. A gente tem que sair com isso aqui gravado hoje. Se eu não tenho zelo, se eu não respeito, se eu não sou leal, eu não sou fiel. Se eu tenho zelo, se eu respeito, se eu sou leal, você pode falar que você é fiel. Em quanto tempo? O tempo todo, porque isso tem que ser constante. Se não for constante, eu tenho zelo às vezes, eu respeito às vezes eu sou leal. Então, às vezes, você é fiel, só que não tem fiel às vezes. Tem fiel o tempo todo. Se não for constante, não é fiel. Se for constante, é fiel. Zelo, respeito e lealdade o tempo todo. Fidelidade é isso. Né? Deus é fiel, somos fiéis a Deus, aí a gente pensa, reflete, e essa reflexão tem que ser o tempo todo, para a gente poder ser fiel. Eu queria pedir para os irmãos abrir suas Bíblias no livro de Salmo, versículo 33, capítulo 33, versículo 4. A palavra de Deus fala assim, Salmo 33, versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Então a gente tem que ser fiel o tempo todo e em tudo o que nós fazemos. Você falou que horas que termina? Não termina, né? Só está aumentando, né? Eu tenho que ter zelo, respeito e ser leal. Eu tenho que fazer isso o tempo todo e agora eu tenho que fazer isso em tudo que eu faço. Zelo, respeito, lealdade o tempo todo em tudo que eu faço. Não adianta ser parcial. Eu sou fiel o tempo todo, mas parcialmente. Para um assunto eu sou, para outro eu não sou. Então você não é fiel. Ou você é, ou você não é. Fidelidade é uma atitude. Por isso que tem que ser o tempo todo. Se for em parte do tempo, a gente já não é fiel. Se for em parte das coisas, a gente já não é fiel. Em todo o tempo, em todas as coisas. De forma constante. Fidelidade. Atributos que Deus nos dá, né? Ser fiel ou não ser fiel é uma opção? Sempre. Por quê? Porque nós temos algo que se chama livre-arbítrio. Esse é o detalhe, né? Imagina, Deus cria o mundo, vamos lá para Gênesis, que haja luz e houve luz, que haja separação entre os céus e a terra, e há separação entre os céus e a terra, que haja separação entre o dia e a noite, entre os animais que vivem na terra, os que voam e os que vivem no mar. Deus cria tudo aquilo e no final ele entende que precisa colocar um administrador. E a gente vai falar sobre isso em Gênesis e vai terminar falando disso em Mateus. Mas a gente vai chegar lá. E aí Deus cria um administrador para a terra. Cria ele sua imagem e semelhança. Fidelidade. Quando eu quero e quando eu desejo ser fiel a alguém, eu faço para a pessoa aquilo que eu queria para mim. Deus cria a gente a imagem e semelhança dele. Ele não cria algo inferior. E aí a gente sabe até a história de Lúcifer, porque a ira dele contra nós, né? Hoje, Satanás. Por quê? O único ser que é a imagem e semelhança de Deus, nem os anjos são. Nós somos. Porque Deus é fiel. Quando a gente não se valoriza, a gente não é fiel com Deus. Por isso você tem que se valorizar. E Deus vai lá e cria o homem, Adão, coloca no paraíso para administrar tudo aquilo que Deus criou, porque ele é fiel. E aí, vendo que não é bom que o homem esteja só, o que ele faz? Cria uma disjuntora, tira da costela, cria a mulher, para que ela seja submissa ao homem. O conceito de submissão, a gente já sabe qual é. Não está abaixo, está ao lado, sob a mesma missão, né? E aí Deus cria a mulher, olha que coisa linda, faz o casal e fala, vocês vão administrar tudo isso, porque eu sou fiel. Né? Deus é fiel. Ele vai lá e te coloca no melhor lugar, ele te dá o melhor emprego, ele te dá as melhores condições. Hugo, mas qual que é a melhor condição? É aquela que serve para te sustentar. É aquela que te traz o necessário para você ser fiel a Deus. Nem mais, nem menos. O necessário para aquele momento que você está passando. Saber reconhecer e agradecer isso é ser fiel a Deus. Para que Ele te coloque em lugares melhores.
Daqui a pouco a gente entra em Mateus e vai entender isso melhor. Então está lá Adão e Eva com um propósito muito claro, administrar tudo aquilo que Deus fez. Exceto tocar em um fruto de uma árvore, só isso. Adão, Eva, todo dia eu venho, no final do dia converso com vocês, vocês são minha imagem e semelhança. Eu tenho orgulho do que eu fiz. E eu coloquei vocês lá para administrar. Administrem. Vou fazer um pedido, só um. Está vendo aquela árvore ali? Não toca nela. O resto, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque vocês são administradores de tudo aquilo que eu estou colocando na mão de vocês. Era só isso. O homem e a mulher se mantêm fiéis a Deus um tempão, quase que o tempo todo, de forma constante. Respeitam, demonstram zelo, lealdade a Deus, com um compromisso assumido de forma constante. Só que aí numa brecha, ou seja, se eu não sou fiel o tempo todo, se eu abro um espaço para infidelidade, aí acontece o pecado. E o pecado traz consequência. Em uma brecha, você dá ouvido para a serpente e toca na árvore que não podia. Aí você deixou de atender um dos requisitos, respeito. Quando a gente desobedece, a gente desrespeita algo. Se você desrespeitou algo, você não foi fiel. Quebrou um princípio da fidelidade. Tem uma consequência. A mulher faz isso, chama o homem, eu não estou culpando a mulher. O homem naquele momento podia ter pegado a mulher pelo braço e falado, mulher, vamos encontrar o Senhor e orar juntos, pedindo perdão a Deus por isso que aconteceu. E eu creio que Deus vai nos perdoar, né? E aí não ter comido do fruto. Mas o que ele faz? Come do fruto. E peca também. O pecado, ele traz vergonha. Os dois então pecaram, viram que pecaram, se arrependeram e foram buscar a Deus. Não. Viram que pecaram e se esconderam de Deus. Que o pecado traz vergonha, né? A fidelidade traz honra, mas um pré-requisito, ou princípio, ou retorno. Por que é bom ser fiel? Porque isso me traz honra. Quando eu não sou fiel, isso me traz vergonha. Pecado. As pessoas, o homem e a mulher, se escondem de Deus. Eram administradores de tudo. E eu ter vida para sempre ali. Estavam no paraíso já, né? Se escondem de Deus. Deus vem no final do dia, procura o homem e a mulher, já sabe mais ou menos o que aconteceu, porque Deus é Deus, né? E vendo que eles estão escondidos, ele pergunta, né? Mas Deus não sabia? Sabia, Deus é Deus, né? Ele sabe de tudo. Mas ele quer uma confissão, ele quer saber o que aconteceu, ele quer entender o seu coração. E pergunta, por que vocês se escondem? O homem e a mulher respondem, Senhor, porque estamos nus. Vocês estavam nus o tempo todo. Por que agora vocês conseguem ver isso? Senhor, é porque nós pecamos. Nós comemos do fruto da árvore. Não foi uma confissão espontânea. Eles não procuraram Deus para confessar os seus pecados. Deus procurou eles. Olha a diferença. Administradores estavam ali com um propósito. Se desviaram do propósito de cuidar das coisas e foram cair em pecado. Deus procura eles, conversa com eles, entende o que aconteceu, mas aí já tinha acontecido. Se eles tivessem procurado Deus, Hugo, eu acho que alguma coisa diferente podia ter acontecido. Mas eles não procuraram Deus, Deus procurou eles. E aí, Deus ainda é misericordioso, tem um preço, esse pecado. Vocês vão sair do paraíso. A mulher vai sentir dores de parto. E o homem vai comer do suor do seu rosto. Então é como se fosse assim, você vai sair da casa do pai agora. Você estava na casa do pai, você abria a geladeira, pegava o que você queria, a luz ficava acesa, o pai pagava a conta, a mulher estava tranquila, não tinha que lavar tantas louças e fazer aquelas coisas todas que a gente faz. E hoje os maridos compartilham disso também. Porque estava na casa do pai. Estar na casa do pai é diferente. Né, Vitão? Tem algumas coisas que você não precisa fazer na casa do pai, né? Porque está na casa do pai. Quando a gente sai da casa do pai e a gente tem responsabilidades, é diferente. Sai da casa do pai. Só que o detalhe, mulher sente dor de parto, homem agora, ó, rala, planta, espera chover, espera crescer, colhe, guarda, porque você não sabe como é que vai ser a próxima colheita, tudo muda. Por conta da falta da fidelidade, da falta do zelo, do respeito, da lealdade, do compromisso assumido com alguém. Preço da infidelidade, né? E a gente ganhou um negócio que chama prazo de validade também.
Aí a gente não vive mais para sempre, né? A gente tem um prazo aqui nessa terra. O que a gente tem feito desse prazo? Pergunta para reflexão nossa. Tenho utilizado da melhor forma? Tenho buscado a palavra de Deus? Tenho buscado ser fiel a Deus? Não sei. Se não tenho, como é que eu mudo isso? Aí é contigo. A gente traz a palavra, mas a mudança sai de dentro de você. De dentro para fora, né? Essa é a transformação verdadeira que a palavra traz. Até aqui está tranquilo? Fidelidade, então, é uma atitude. É escolher fazer ou não fazer algumas coisas. Lembrando que eu devo ter zelo, respeito, por algo ou alguém, ser leal, ter um compromisso constante em tudo. Vacilou, abriu brecha, já não é fiel. Dando sequência, agora nós vamos lá para Mateus. Então nós tínhamos, Deus colocou na mão do homem a administração de tudo aquilo. O homem perdeu a administração porque não foi fiel. Lá em Mateus, capítulo 25, versículo 14, fala assim. Mateus 25, versículo 14. Jesus, em certo momento, ele estava trazendo suas palavras e pregações. Jesus gostava muito de usar parábolas para facilitar o entendimento sobre certas coisas, né? Aqui é a parábola dos servos fiéis, né? Não sei quem já ouviu, quem não ouviu, vamos ouvir agora. Mas aqui conta assim, versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Então aqui a gente vai ouvir a história de um homem que era senhor de uma propriedade e ele ia fazer uma viagem por algum tempo. Ele chama os seus servos e para cada um ele dá uma missão. Ele confia algo para esses servos. Para cada um ele confia de acordo com a sua medida certa. Tem um detalhe na medida. Versículo 15. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2 talentos, e ao outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Vamos dar uma parada aqui. Quando a gente fala que Deus dá de acordo com a capacidade de cada um, a gente não pode mais medir que Deus deu mais para um e menos para outro. Por quê? Isso aqui vira algo proporcional. É de acordo com a capacidade que aquele servo tinha naquele momento. Para um, ele dá 5. Para outro, ele dá 2. Para outro, ele dá 1. Mas teve um cara que ganhou 5, o outro também merecia. Não, porque foi de acordo com a capacidade de que cada um tinha. Capacidade é algo que a gente desenvolve e trabalha. Uma criança, ela não nasce andando e falando, ela aprende a andar, ela aprende a falar. E ela desenvolve uma capacidade. Depois que ela aprende a andar, ela começa a correr. Algumas correm antes de andar, e aí cai e aprende com isso também. Mas é o quê? Você desenvolve uma capacidade, uma habilidade. Você não vai botar uma criança para apostar uma São Silvestre. Mas se ela crescer, treinar para aquilo, você pode colocá-la para competir. Porque ela vai ter uma capacidade melhor se ela treina e se dedica para aquilo. Aí vem uma outra pergunta de provocação. Para o que estamos nos dedicando e nos capacitando? Só para reflexão. A capacidade que você tem hoje não quer dizer que é a mesma que você vai ter daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos. Vai ser outra. Deus te dá de acordo com a capacidade que você tem no momento de receber a bênção. Então, para um 5, para outro 2, para outro 1. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Grava essa palavra, granjear. Porque a gente olha essa palavra aqui e às vezes pensa, o cara negociou, ele pegou, vendeu, comprou, foi no comércio e fez o dinheiro multiplicar. O cara trabalhou. Granjear, dicionário, cultivar a terra. Outra, obter por meio de diligências de trabalho. Granjear é meter a mão na massa, é trabalhar. Se você parar para imaginar o que esses caras fizeram, a palavra de Deus diz que um senhor de uma terra chamou seus servos, foi para longe,
deixou um dinheiro com cada um talento, e falou assim, administra e multiplica. Esse cara, se ele tivesse saído da terra e fosse negociar isso no comércio, a terra estava abandonada. Ele movimentou aquilo. Ele viu que ele tinha que comprar de insumo para fazer uma plantação, para trabalhar na terra, comprar ferramenta e fazer aquilo multiplicar. Para quando o senhor dele voltasse, ele falar, tenho orgulho de mim porque eu fui fiel. Aquilo que você me confiou, eu tentei multiplicar. 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Trabalhou, multiplicou, ralou, fez acontecer. 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que recebeu 1, em vez de trabalhar e fazer aquilo virar, pegou e enterrou na terra e esperou o senhor dele voltar. Isso quer dizer o seguinte, enquanto o senhor daquela terra viajava e voltava, 2 trabalharam e 1 ficou sentado. É isso que essa palavra quer dizer. 1 não granjeou, 1 não trabalhou. Ele tinha uma bênção na mão e ele botou no bolso e ficou parado, esperando o senhor dele voltar. Quando voltar, assim, está aqui, 1 que você me deu, eu guardei. Mas o propósito não era guardar. O propósito era fazer aquilo crescer, porque esses caras aqui, fazendo um vínculo lá com Adão, eram administradores naquele momento. Quando um senhor sai e passa a atribuição, entenda como vocês quiserem, e passa a ordem, passa a missão, passa a unção, quem fica tem que fazer aquilo multiplicar. Não é guardar e ficar parado esperando voltar. É granjear, tem que fazer aquilo virar. Versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja que ganhei mais 5. Ralei, trabalhei, a terra está melhor, e olha, consegui multiplicar aquilo que você colocou na minha mão. Versículo 21. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Fidelidade é isso. É trabalhar com aquilo que Deus te dá, na capacidade que você tem hoje, para que Deus te capacite ainda mais, para poder colocar mais coisa na sua mão. E olha o que aconteceu. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Não vou falar o que aconteceu com os outros 2, porque um multiplicou, o outro não fez nada, o outro perdeu a bênção, a história passou, a oportunidade passou na frente dele. Mas pegando esse versículo aqui, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Essa palavra não é uma palavra só de dízimo e oferta. Eu não estou falando aqui de coisa financeira. Eu estou falando aqui de compromisso com alguém, de compromisso com Deus. Eu estou falando de confiar algo a alguém e você poder sair de perto e ter a certeza de que aquilo que você confiou vai acontecer. Seja grande ou pequeno, que aquele cuidado que você teve, e às vezes é assim, cuida dessa cadeira para mim que eu estou indo ali, cuida desse meu lugar na fila, que eu estou indo ali, e quando eu voltar, é porque eu tenho que ir ali rapidinho, e você confiar que a pessoa vai cuidar, confiança, sabe, fidelidade, e você chega lá e a pessoa, cuidei para você. Aí você chega, você faz o que você tinha que fazer, depois você, cara, eu estou em dívida com essa pessoa, porque ela foi fiel comigo. Fidelidade gera confiança e fidelidade gera reciprocidade. Cara, o que eu posso fazer por você, cara? Eu tinha que resolver, eu nem te conhecia, você cuidou para mim aqui. Naquele momento, aquela pessoa foi fiel. Ser fiel no pouco não é só dar o dízimo quando eu ganho pouco, quando eu não tenho nada. Isso é financeiro, isso é importante. Mas eu estou falando de confiar nas pequenas coisas. Saber que, independente da situação que você está vivendo, se alguém confiar algo em você, essa pessoa está te dando a oportunidade de exercer fidelidade. Às vezes a gente acha que é trabalho, né?
Acho que é serviço, acho que é responsabilidade. É oportunidade de exercer fidelidade. E se você exerce essa oportunidade que foi dada a você, você demonstra zelo, respeito, lealdade, compromisso, constância. E o que volta para você? Promessas de Deus. Você gera a necessidade que alguém faça algo por você também, porque você fez algo por alguém, porque você abriu seu coração e você foi fiel. Fidelidade é uma atitude. Temos que ser cuidadosos, zelo, temos que respeitar as coisas, as pessoas, Deus. Temos que ser leais aos compromissos que nós assumimos todo o tempo, de forma constante, em tudo que fazemos. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração a Deus?